A gente precisava disso. E vocês viram a nossa necessidade. Então, nesse momento, a gente precisava abrir realmente as portas. Aí sim, começa agora o primeiro episódio da segunda temporada do Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. É um prazer estar de volta. Tava com saudade já de vocês, gente. Agora a gente vai voltar aqui a bater papo, a conversar sobre coisas muito relevantes. A gente vai falar sobre o terceiro setor, a gente vai falar sobre educação, sobre os pilares do Instituto Sim. Você que já está acostumado e você que está pela primeira vez, sabe aí embaixo? Sabe aquelas coisas que o blogueirinho fala? Eu não gosto muito, mas vamos lá, né? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, aquelas coisas todas para ajudar a fomentar ainda mais o terceiro setor na sociedade. A gente fala muito sobre negócio, sobre business, mas o mundo social, o terceiro setor em si também merece ser discutido e esse é o propósito do Instituto Sim aqui nesse podcast, tá bom? E hoje o tema, para abrir bem os trabalhos nessa segunda temporada, é um dos projetos que a gente tem mais orgulho, se é que dá para mensurar, né? Orgulho, mas trabalhar com eles, a gente já está há alguns anos, é sempre um motivo de muita satisfação. Mas antes eu tenho um preâmbulo aqui para falar com vocês aqui, antes de apresentar esse timaço aqui. Imagina uma escola estadual, de bairro, que há poucos anos corria o risco de fechar. Fechar. Por quê? Por falta de alunos. Agora imagina essa mesma escola na Vila Mazei, zona norte de São Paulo, desbancando instituições do mundo inteiro e chegando ao top 3 do World's Best School Prize, o prêmio de melhor escola do mundo. Estranho, né? Não é roteiro de filme, é a realidade do ensino integral brasileiro, quando a gestão encontra o acolhimento. Sejam bem-vindos ao Sim, Conversas que Inspiram e Transformam. Eu sou Alexandre Nunes e a gente vai aqui entender como a educação pública de excelência se constrói a muitas mãos. Vamos lá? Para contar essa história de colaboração comunitária, eu tenho 3 personagens aqui que cada um, nas suas características, fazem parte dessa evolução, dessa revolução. A gente vai ter o prazer de conversar com a Janaína Freire, a diretora da Escola Estadual, o deputado Pedro Costa, que com 26 anos de carreira liderou essa virada histórica. Sofia Grieck, eu não sei se eu falei certo, mas depois ela me corrige. A Sofia, é o nome da minha filha. Especialista em gestão educacional da Parceiros da Educação, ONG apoiada pelo Instituto Sim, que atua nos bastidores, conectando a sociedade civil à escola. E ele, Leonardo de Alcântara, professor de educação física e a mente por trás do projeto de xadrez que transformou o foco e a vida das nossas crianças. Jana, Sofia, Léo, é uma honra receber vocês aqui no Aí Sim. Ai, obrigada, Ale. A gente que agradece. Estamos felizes em estar aqui. Muito bom, muito bom. A gente, na temporada passada, conversou com o Rafael, até então da Parceiros. A gente falou um pouquinho sobre o todo, né, da parceria do Instituto Sim com a Parceiros da Educação. E hoje a gente vai mostrar na prática um pouquinho como que isso se dá. Então a gente vai começar aqui justamente com você, Sofia. Perfeito, Ale. Sofia, a Parceiros da Educação tem um papel vital nessa engrenagem, garantindo que o investimento social de empresas como o Grupo Sim chegue na ponta com método e eficiência. Como que funciona esse apoio prático na rotina da escola? Como que o investimento social privado atua como um acelerador de inovação, capacitando a gestão, mas sem substituir o papel fundamental do Estado, né? Perfeito, Ale. Eu acho que eu posso falar mais sobre o programa de apoio às escolas, que é o programa na qual a Escola Pedro Costa faz parte. A gente está na escola fazendo um trabalho muito focado em análise de resultados, em gestão estratégica, gestão escolar e também com foco pedagógico. Então, hoje, a gente atua dentro da Escola Pedro Costa a partir da consultoria pedagógica, onde tem uma gestora multidisciplinar, que é a Solange, que está acompanhando a escola, mas que faz um trabalho de mentoria, de coach, junto ao coordenador pedagógico da escola, para fazer justamente essa análise do contexto da escola, mapear como essa escola se situa dentro dos indicadores, qual é o desempenho dela nas avaliações externas, nas avaliações processuais que são disponibilizadas ali para a escola, e para traçar um plano
para que a escola possa evoluir nas aprendizagens, nos resultados, para que os estudantes efetivamente possam aprender e para que também a gente possa fazer um modelo ali customizado de ação dentro dessa escola. Então, a Solange está toda semana junto da Odeilma, que é a coordenadora pedagógica da escola, fazendo esse trabalho. Para além disso, a gente tem a mentoria junto da Jana, que é a mentoria da Cida, que é a nossa gerente do programa. A Cida tem uma vasta experiência em direção escolar, Legal. Foi diretora de escola por mais de 30 anos, e ela faz essa visão, junto da Jana, estratégica, para pensar quais são os pontos de melhoria ou de potencialização de ações dentro da escola. Para além disso, a gente tem todo um olhar para o engajamento da comunidade, e eu acho que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. A Pedro Costa é uma escola que tem uma cultura escolar muito forte, voltada ao engajamento da comunidade, e a gente fomenta ações para esse engajamento, e também ações de infraestrutura, que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente entende que os espaços pedagógicos são uma potência de aprendizagem para os estudantes. Então, de maneira sintetizada e geral, todos os projetos, todos os pilares que eu trouxe para vocês de gestão, pedagógico, de engajamento e de infraestrutura que a Parceiros dentro do programa de escolas atua são voltados e têm como foco e destino final a aprendizagem dos estudantes, a melhoria da aprendizagem dos estudantes. E daí, quando você fala, Lê, sobre esse trabalho junto das políticas públicas, da educação pública, a Parceiros da Educação, em todos os programas que a Parceiros tem, então a gente atua dentro das escolas diretamente, a gente atua em regionais de ensino, que são territórios ali com várias escolas, e também dentro das redes municipais, nós atuamos para potencializar e acelerar o trabalho da Secretaria da Educação. Então, nós somos parceiros técnicos da Secretaria da Educação, trabalhamos junto da Secretaria da Educação via acordo de cooperação e nós potencializamos as ações da Secretaria da Educação. Então, dentro da Parceiros, a gente tem projetos pilotos que com a amostra de bons resultados são projetos que são escalados para outras escolas, que é o caso do projeto Professor Tutor, por exemplo, que hoje está em todas as escolas da rede estadual e que é um projeto que, de forma embrionária, foi projetado, planejado dentro da Parceiros da Educação, mas também, a partir da nossa vivência e da implementação dos programas dentro das escolas, dentro das regionais e dentro das redes municipais, nós podemos levar insumos de boas práticas e de melhorias para a Secretaria da Educação. Boa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que é a nossa atuação. De uma forma geral, acaba impactando em toda a educação. Exatamente, de forma sistêmica, né? Mas, para nós, o mais importante é justamente estar nesse lugar junto à Secretaria da Educação de parceria técnica mesmo. E eu acho que esse é o ponto... É a virada de jogo da Parceiros, assim, quando a gente está falando de terceiro setor. Porque a gente consegue, de forma capilarizada, compartilhar boas práticas da rede para a Secretaria da Educação e levar essas boas práticas num lugar de advocacy. Certo. Então, todos os nossos programas são uma espécie de aceleradores, hubs mesmo, de boas práticas que a gente pode levar para a Secretaria. Muito bem. Jana, a trajetória da Pedro Costa é emocionante, né? De quase fechar por falta de aluno, alguns probleminhas estruturais, né, de entorno, para concorrer, ser finalista na categoria Colaboração Comunitária do Prêmio de Melhor Escola do Mundo em 24. Conta pra gente como que foi esse momento de virada. Então, Ale, vou te contar bem rápido, porque é uma história bem longa. Resume. Eu entrei no Pedro Costa há alguns anos, bons anos, uns 20 anos, e eu era professora, e a gente via que era uma escola dentro do bairro, e não tinha essa visão, né? Ninguém via mais o Pedro Costa. O Pedro Costa foi meio esquecido ali no quarteirão. E todo mundo falava, nossa, ainda funciona, ainda funciona. E aí
vim para a direção da escola logo depois da pandemia e eu conversava muito com os professores, inclusive com o Léo. Vamos virar para PEI, Léo? Vamos tentar virar PEI? Vamos tentar virar? Porque se a gente for PEI, os nossos alunos vão ficar o dia inteiro, vai ter alimentação, eles não vão ficar na rua. Vamos fazer alguma coisa diferente? E aí chegou a oportunidade de a gente se inscrever para PEI. E conseguimos nos tornar PEI, né? E foi uma festa para nós, professores e funcionários da escola. Festa, né? Adoramos uma festa. Hoje mesmo tem. A nossa comunidade. Principalmente com a comunidade. E aí a gente sentou, conseguiu virar PEI, e no mesmo ano a gente recebeu a visita dos parceiros, junto com a Lê e com a Grazi, para conhecer a escola, porque eles queriam apadrinhar uma escola. E isso foi fundamental para a gente. Quando os parceiros chegaram, a gente transformou em PEI, tudo isso foi uma virada mesmo. Foi nesse momento que a escola mudou. A gente conseguiu trazer o aluno o dia inteiro para dentro da escola e com a parceria, a gente conseguiu mudar essa visão de gestão. A gente sabia o que queria, mas não sabia como colocar isso. E aí os parceiros, junto com o Grupo Sim, conseguiu nos colocar no trilho. E foi aí que foi o momento da virada. O maior momento da virada foi esse. Hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, quando a gente chegou aqui, a gente estava conversando lá fora sobre uma notícia muito importante, né? Muito. Quando sair o episódio, já vai estar totalmente divulgado, mas talvez isso aqui pra gente em primeira mão. Conta pra gente o que aconteceu hoje. Hoje nós recebemos o resultado do Saresp, né? Que é a prova do Estado, e nós, mais uma vez, atingimos a meta e ultrapassamos a meta. Isso é fundamental para quem trabalha na educação, sabe que a meta é o desenvolvimento do aluno, né? Esse aluno estar melhorando cada dia mais. Esses dias a gente foi para parceiros e tivemos uma reunião e eles mostraram os resultados e na hora que eu olhei, não tinha nenhum aluno abaixo do básico. Isso quer dizer que nossos alunos estavam ou no básico ou no adequado. Sim. Eu me emocionei. Me emocionei muito, porque foi um trabalho de a gente conseguir fazer com que essas crianças avancem sempre. Isso daí é um resultado não só nosso, da escola, mas deles também, da nossa comunidade. Deles conseguirem trazer os filhos para a gente, não faltarem, né, os alunos estarem lá dentro da escola presentes. E isso transformou vidas, está transformando vidas constantemente. E a felicidade dos alunos, Muito. né? Você fez a pergunta para a Janaína. A felicidade dos alunos, dos professores hoje com esse número, né? Porque a gente coloca isso de forma bacana, porque é uma forma deles também entenderem que é o processo que eles estão passando, que é de quê? De se desenvolver, de aprenderem mais, né? De estarem participando. Eles são os atores principais, né? Desse processo todo. É isso mesmo, Léo. E eu percebo que o trabalho na Pedro Costa, nesse lugar de gestão e de entender quem são esses alunos, é o que faz com que a escola hoje tenha batido a meta de novo e que a escola não tenha estudantes que estão no abaixo do básico, o que significa que os estudantes têm o nível de aprendizagem adequado para o ano, série que eles estão. Claro. Então, assim, a partir do momento que você tira essa cortina de invisibilidade daqueles estudantes que estão com defasagem, que apresentam uma lacuna de aprendizagem, e você entende quem é esse estudante, qual é a habilidade que ele tem defasagem e aonde ele precisa melhorar, a gente tem o caminho das pedras, sabe? E aí a gente pode trabalhar de forma customizada com esses estudantes, usando estratégias de aprendizagem inovadoras para que eles saiam do abaixo do básico, para que esses estudantes aprendam. E esse é o objetivo de todos nós aqui, né? A gente quer que os estudantes aprendam, então... E aí que tem uma coisa muito bacana que os parceiros fazem com a gente, é fazer uma avaliação diagnóstica, né? E essa avaliação, a gente consegue, dentro da reunião, saber até o nome do aluno. A gente fala, esse daqui é o fulano. Tenho certeza que é esse daqui. Aí a gente chega na escola, é ele mesmo. Então a gente já sabe a defasagem que ele está precisando avançar. Sentamos com os professores no ATPC, e não é só o professor da série. A gente faz um grande movimento na escola. Os professores apadrinham a turma nesse desenvolvimento dessa defasagem. Então, o Léo faz uma atividade dentro da quadra que puxe para essa defasagem, para ela levantar. O professor, que era o Odivaldo, né, que agora está no Cultura do Movimento, estava na sala de leitura, fazia a mesma coisa na leitura. A professora de inglês, todos eles fazendo um movimento para que esses alunos avançassem sempre. Então, assim, vira uma máquina, né? Uma engrenagem gigantesca que todos estão movimentando em prol dos alunos. Isso é fantástico. E na hora que a gente recebeu a notícia, a gente colocou música na escola, foi uma festa, criança chorando, a professora chorando, todo mundo se abraçando. A escola vizinha veio perguntar o que estava acontecendo, porque a festa foi gigantesca. É uma felicidade muito grande.
é um retorno que a gente estava esperando, né? E que saiu o resultado. Sim. Então, pra gente foi um presente. Hoje foi um presente mesmo. Que bom. A gente fica muito feliz de estar nessa com vocês. Léo, falando em estar nessa, você tá na Pedro Costa já há quase 11 anos, é isso? Esse ano vai fazer, já tá indo pro 11º ano. De muita felicidade nessa escola. Vamos resgatar um pouquinho lá no começo. Você que tá na linha de frente, o professor tá na linha de frente, né? Assim, embora, lógico, a coordenação, a direção tá sempre presente, mas o professor que tá ali no dia a dia, né? Sim. Você olhando aquela criança de 10 anos atrás, assim, com as perspectivas que a criança tinha naquele período, para agora, como que você avalia assim, as mudanças dessa década que você vive lá? Então, você fez uma pergunta agora que me levou até uma emoção, porque eu sou uma pessoa que eu lido com a emoção, assim, e é uma pergunta muito bacana, porque a gente vê uma transformação de uma unidade escolar, de um processo educativo, e que você vê, assim, por exemplo, eu estou na segunda formação, 5 anos. Então, eu posso te responder, assim, com toda clareza, e para quem está assistindo a gente, que é uma busca pela educação do desenvolvimento, da excelência humana. Então, eu vi que e muitos deles, eles retornam, né, na escola para visitar a gente, para ver o desenvolvimento deles, a forma como a escola ela é importante na vida do ser humano. Então, o que eu posso te garantir, assim, vendo todo esse processo, a escola sair de uma escola regular para se tornar uma escola de ensino integral e também com o apoio, porque é importante isso, importante ressaltar. O Parceiros da Educação, nesse processo, ele foi importante, porque a escola tinha uma questão de ser fechada, porque do lado do entorno tinha essas questões das escolas da prefeitura, então, municipais, e aí tinha a Pedro Costa. Então, quando mudou de chave, essa questão dos alunos, a própria comunidade, que é um processo que a gente tem importante, elas acolheram a gente, porque as crianças ficaram, né, realmente o dia inteiro na escola, né, das 7 às 4. Então, respondendo o que você falou, foi um processo bem significativo e é uma mudança muito grande na vida das crianças, porque elas estão praticamente assim, vivenciando várias aulas de arte, de educação física, de inglês, a questão da tutoria, a questão das práticas experimentais, o reforço. Então, isso teve uma parte bem significativa. E eu, como professor que você falou, e nesse processo todo, é muito gostoso, é muito bonito ver esse desenvolvimento e esse crescimento da escola, tanto no desenvolvimento das crianças, como os índices, né, que eles são importantes, claro. Que é o nosso trabalho, é medido, né? É nesse sentido que a gente pega, né? Por que tanto tempo na mesma escola? Então, é assim, essa não tá no roteiro. Essa é uma pergunta gostosa de ser feita, e eu vou te responder. Eu amo o que eu faço, eu adoro, eu sou formado em pedagogia também, eu tenho outras formações, mas assim, a Pedro Costa é uma escola que eu sinto prazer de acordar e ir trabalhar lá. Eu já tive alguns convites, a Janaína sabe, para trabalhar na gestão, já fui coordenador, mas a Pedro Costa ela tem um papel importante para mim. Eu tenho uma missão, é ir ali e parafraseando o Mário Sérgio Cortella, eu quero colocar assim, fazer na condição que eu tenho para fazer melhor ainda. Então ali é muito, mas é muito gostoso, é muito prazeroso dar aula para os meus alunos, atuar com a nossa comunidade. Então assim, o Pedro Costa, para mim, é uma escola que, dentro do processo todo que eu tenho de educação, que eu mais fiquei mais tempo. Sim. E é o que mais me dá prazer. Então eu amo a comunidade, eu amo a escola. O deputado Pedro Costa tem uma parte dentro do meu coração muito grande. Bom, que Deixa eu bonito. contar uma coisa, Lê. O Léo tem uns alunos que são fanáticos por ele, né? Aí ele apita, os alunos choram lá fora. Aí eles falam, vocês estão chorando, mas a aluno já foi embora. Aí eles falam assim, eu vim aqui só pra ouvir o apito do pro Léo. E tem um que vem de bicicleta, de longe pra caramba. Sim. Aí ele fala assim, só posso entrar só um pouquinho pra dar um abraço pro Léo? É verdade. Bonito. Obrigado. Né? Não é verdade isso? Eles têm essa parte, aí você fez essa pergunta. E tem um fã-clube. Por que isso também? Isso agrada como profissional, né, Sofia? Claro. E a gente aqui, você imagina se você dá o carinho, você tem um aluno, aí o aluno volta
vai no guichê ali e fala, ó, posso lá falar com o professor? Não, professor, eu passei ali, estava escutei o seu apito, deu uma saudade. Falou, então, a Janaína sabe uma coisa que eu tenho bacana. Todo aluno que chega ali, ele vai ser bem recebido. Por mim, pela escola. Não, a gente não tem dúvida disso. Você, ao longo desses 10, quase 11 anos, já fez muita coisa lá dentro. Mas o que destacou você para o mundo, né, foi a prática do xadrez. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, a importância do xadrez, porque, pô, xadrez, mas peraí, escola, né, ensino fundamental, português, matemática. Como assim, xadrez e a proporção que isso levou, essa iniciativa? Então, isso é uma questão, é uma pergunta que ela é uma questão bem íntima minha. Eu entendo assim, eu tive um professor que colocou uma semente do xadrez. Eu sou formado em educação física, eu gosto do Quarteto Fantástico, que é os esportes de quadra, mas eu vejo como ser humano, como professor, que eu tenho que trabalhar, eu amo a neurociência. Então eu tenho que trabalhar o xadrez, porque trabalha a parte cognitiva, para mim, corpo e mente formam um sistema único. Então ir lá e trabalhar só o físico, ou porque trabalha a mente também, mas eu tenho o xadrez como uma questão de uma ferramenta educacional fantástica para nós seres humanos. E se a gente pegar o estudo do xadrez, porque o xadrez é uma ciência, né? Uma ciência, no mundo, as maiores potências do mundo, o xadrez ele é utilizado como uma ferramenta educativa, é um movimento. Por isso que eu pus no Pedro Costa, o nome do projeto não é nem meu, o nome do projeto chama Movimento Educativo Pedro Costa de Xadrez, porque outro profissional, se eu não estiver ali, chegar ou alguém, vai trabalhar. Mas por que o xadrez? O xadrez, ele trabalha, que eu acredito que seja a coisa mais importante que nesse momento a gente precisa, é a socialização. Nós, seres humanos, nós temos que socializar. Quando nós pegamos o aluno, ele socializa, ele cria um pensamento estratégico, ele toma decisões ali, ele respeita uma regra, que é, por exemplo, o jogo tem uma das coisas que eu adoro muito, que é peça tocada, peça jogada. Antes de colocar a mão, eu já vou pensar. Ao pensar, o que acontece com a gente? A gente começa a refletir, a gente começa a ter um foco diferente. Então, quando eu cheguei ali na escola, e eu falei com a Janaína, e falei com a diretora e a coordenadora, eu falei, eu trouxe as minhas peças e eu falei para elas, falei, o xadrez, eu que tenho aula de educação física, mas fora isso, na hora do meu almoço, porque a escola era regular, então na hora do meu almoço, na hora da recreação ali do intervalo, eu vou deixar algumas mesas montadas para as crianças jogarem. Então, o xadrez eu tenho por isso. É uma questão primordial para o desenvolvimento do ser humano, na principal, para mim, na socialização, para finalizar, no pensamento estratégico e, principalmente, imaginação e criatividade. Boa. Léo, a gente está falando aqui que você é professor, mas a gente está acostumado com os professores, né? Matemática, português, geografia, educação física, que é a sua formação. Mas o que chamou a atenção, o que destacou o seu trabalho dentro da Pedro Costa foi o xadrez, né? Então, como assim o xadrez, né, trouxe tantas coisas positivas para Pedro Costa? Então, Ale, uma pergunta bacana essa daí. Eu vou colocar assim, o xadrez para mim entrou na minha vida com um professor maravilhoso que eu tive. E fora isso, assim, eu jogo o xadrez, né? É um esporte, é uma ciência que é jogada no mundo inteiro. E eu vejo que, assim, eu gosto muito da neurociência, né? Como ferramenta. E eu entendo que o corpo e mente formam um sistema único. E o xadrez, dentro da unidade escolar, dentro do deputado Pedro Costa, que o projeto chama Movimento Educativo Pedro Costa de Xadrez. O que traz isso? Traz uma questão importantíssima para os nossos alunos, para o convívio escolar, que primeiro é a socialização. Essa parte de socializar, as crianças do primeiro aninho joga com o terceiro, o quarto ano joga com o quinto joga com o segundo. Isso torna o quê? Um ambiente satisfatório. Faz com que as crianças se conheçam, que as crianças brinquem, que as crianças aprendam de uma forma o quê? Lúdica, de uma forma com pensamento estratégico, a regra do jogo, né? Eu sempre falo para os professores, e a educação física escolar e o próprio xadrez tem isso, peça tocada, peça jogada. Então, antes de eu colocar uma mão em determinada peça, eu tenho que pensar. Então, isso faz com que? Faz com que a criança respeite a regra. Cada pecinha, cada movimento, ela tem uma característica, ela tem uma função, né? E o jogo, o próprio jogo,
a história do jogo, como se dá tudo aquilo, faz com que as crianças se desenvolvam de uma forma muito rápida. Então eu falei com a minha diretora aqui, com a Janaína, com a coordenação, com os professores e com os alunos na aula de educação física, e falei, fora o currículo, né, que a gente tem que seguir o currículo paulista, a questão da BNCC, tudo, o xadrez para nós vai ser o quê? Uma forma importante de desenvolvimento. E as crianças, o que acontece? As crianças, elas gostam de desafio. Faz parte da nossa vida, faz parte da vida das crianças. Então, dentro do deputado Pedro Costa, o xadrez veio dessa forma. E aí, lógico, eu não posso esquecer da visita, né, do Parceiros da Educação. Vou até citar o nome, que eu sou uma pessoa muito grata, o senhor Aron, que foi ali junto com vocês também, Sofia, com você, e aí ele viu o trabalho ali, né, e aí conseguiu trazer mais jogos, mais recursos. E isso, o que aconteceu? Alavancou mais ainda os nossos índices. Então, o xadrez, para responder, é importante por isso, por essa questão toda, por essa magia. E os alunos adoram, né? Sim. É um jogo que é maravilhoso. E o legal é que o Léo ensina com o lúdico, o xadrez, né? Então, como é que é, Léo? A dama, ela só pode... Então, é bacana isso que a minha diretora falou agora, que é assim, por exemplo, a daminha. Eu falo assim, a dama não pula, porque ela tá de salto alto. Só quem salta é o cavalo. Então, por exemplo, o reizinho machucou o pezinho, então ele só anda uma casinha de cada vez. O bispo, só na diagonal. O peãozinho é o soldadinho, então o soldadinho só se movimenta para frente e captura em diagonal. Então, você cria uma magia torre, é um sinalzinho demais. Lógico, se é o maior, né, horizontal, vertical, tudo depende, é uma forma lúdica. E também eu trago isso para a quadra também, eu faço aquecimento com as peças. É uma metodologia que eu criei. Então, por exemplo, em vez de eu pedir para a criança, vai para frente, vai para trás, para o lado, eu falo, movimento da torre. A criança já, na quadra, todos fazem, movimento do bispo. Então, isso traz ele. Então, eu entro na sala de aula e falo, qual a primeira regra do xadrez? As crianças, silêncio. Acabou, ficam todos em silêncio. Então, o xadrez traz essa magia, né? Bem lembrado. Que bom. Mas, assim, não adianta grandes iniciativas, né, projetos pioneiros, inovadores, se a gente não tiver um mínimo de uma infraestrutura básica, né? Eu acho que uma das coisas que chamou a atenção quando a gente foi visitar para escolher uma escola foi a questão da infraestrutura, que não foi a pior escola que a gente viu de estrutura, mas também não era a melhor, né? Tinha alguns probleminhas ali. Mas eu queria falar de uma coisa, tem a ver com a estrutura, mas vai um pouco na sua história, que acho que a gente não falou, mas antes de ser diretora da Pedro Costa, você foi professora da Pedro Costa, seus filhos estudaram na Pedro Costa, né? E você tem uma saga, né? Que você contou, até emocionou a gente, o Aron, que o Léo citou aqui, que é o nosso diretor. Conta um pouco a saga que foi a sala de leitura, para ela surgir ali dentro da Pedro Costa. Quanto tempo você esperou por ela? Eu tenho uma história no Pedro Costa antiga, né? Desde a inauguração do Pedro Costa, minha família tá lá dentro. Meus tios, minha mãe e os meus filhos. Meu filho mais velho estudou lá. Então, assim, a sala, eu era professora, cheguei lá em 2005 para 2006, não tinha o meu mais novo ainda, e chego no Pedro Costa, e a sala, que hoje é a sala de leitura, que foi, com a ajuda dos parceiros, foi reformada, e tá maravilhosa, que é um cartão postal da escola mesmo, todos os alunos têm um maior, carinho, né, orgulho de ter aquela sala, e aquela sala era um arquivão, um buraco ali dentro, cheio de bicho, de carteira, de tudo, tranqueira, era um negócio horrível. E eu tinha um sonho, eu falava assim, um dia eu vou fazer aqui uma sala de leitura e ela vai abrir para o jardim da escola e os alunos vão conseguir fazer a leitura ali. Todo dia, eu passava por aquele portão e pensava nisso. E a sala toda mofada, caindo, com bicho e tal. E todo dia eu falava, meu Deus, é um desperdício, né? Não tem sala de leitura e a gente com esse espaço aqui cheio de tranqueira. E aí, quando os parceiros chegaram, falaram assim, se vocês atingirem a meta, a gente te dá a sala de leitura. Aí a pessoa feliz, né? Sou eu. Falei, yes, vamos atingir a meta. E quando a gente atingiu, e a entrega foi muito emocionante para mim. Porque o livro é muito importante na vida de um professor, de uma criança. E eu fui uma criança que teve que fazer pesquisa na Barça, não tinha Google, né? Então, assim, o livro abria caminhos pra gente, abria viagens que a gente não podia fazer. Então, a gente sabe da riqueza que é um livro na vida de uma criança, né? A importância da leitura.
E a gente teve a inauguração, e a inauguração foi muito emocionante para mim. Eu fiquei muito emotiva mesmo, porque era uma coisa que eu estava sonhando há décadas, né, para falar a verdade. Mesmo. E eu tenho essa paixão pelo Pedro Costa muito grande, todo mundo sabe, que é do meu amor pela escola, do meu carinho pelo ambiente, das árvores, que eu fico preservando as árvores, porque é um lugar que eu acho que a gente acolhe, né? Sim. E me acolheu. Então eu acho que é um lugar que eu tenho que dar isso de volta para todo mundo. Sofia, você trabalha com algumas escolas, né? Tanto apoiadas pelo Instituto Sim, quanto com outros parceiros da Parceiros, né? Sim. Qual que é para você, como que você vê a importância da gestão e do afeto, né? Você vê o professor e a diretora da escola falando com afeto, né? Sim. Eu trabalhei muitos anos também dentro de uma instituição que funcionava uma escola dentro também, e a gente percebia, era uma geração mais antiga, todos assim, que estavam lá só esperando a aposentadoria chegar e tem 538 licenças, então aproveitava todas. Para vocês, da Parceiros, como que você vê a importância dessa paixão que eles demonstram? É o maior diferencial, Alexandre, que a gente tem e que a gente consegue perceber de escolas de resultados e escolas desafiadoras. Quando a gente tem uma equipe gestora engajada, comprometida, apaixonada pela educação e pela aprendizagem dos estudantes, preocupada com a comunidade e que aquela comunidade faça parte da escola, que seja de fato uma comunidade escolar. Quando isso ocorre, a escola invariavelmente se torna uma escola com uma cultura propícia para bons resultados, para a aprendizagem dos estudantes, para que aquele entorno se transforme num entorno todo voltado àquela escola, né? A escola é o centro da comunidade. Então, se todos olharem para isso e se a equipe gestora da escola tiver esse olhar estratégico e comprometido, com certeza haverá uma mudança naquele entorno. Então, uma equipe comprometida consegue transferir isso para o time de professores, para o corpo docente da escola, e são esses professores que ensinam esses estudantes. Então, é quase como a Jana mesmo falou, é uma engrenagem, é um cascateamento aí que a gente precisa garantir para que os estudantes aprendam. Então, se uma equipe gestora não é comprometida, não se responsabiliza por aqueles estudantes, pela aprendizagem daqueles estudantes e por como eles estão aprendendo, como esse professor está planejando a aula dele e está fazendo a aula dele, a gente, se não há esse comprometimento, a gente não tem bons resultados, né? Isso é evidente, assim, né? É uma coisa que leva a outra. Sim. Então, na Pedro Costa, a gente vê isso com muita clareza, assim, uma equipe comprometida, apaixonada, que consegue passar isso para o corpo de professores, e os professores também vestem essa camisa, compram isso, de que tem que se dedicar à aprendizagem dos estudantes, que tem que dar uma aula de qualidade, que todos os movimentos da escola são movimentos estratégicos para que os estudantes aprendam, ainda que não seja especificamente daquela disciplina que aquele professor atua, ou então que não necessariamente o professor, mas até mesmo os funcionários da escola. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua para que esse estudante aprenda. E todos têm que estar comprometidos com isso. E acredito que a Pedro Costa... Acredito não, tenho certeza. A Pedro Costa é uma escola que é referência nisso. Então, assim, todo mundo lá dentro é apaixonado pela escola, apaixonado pelo estudante, apaixonado pela causa. E é por isso que a Pedro Costa é uma das melhores escolas do mundo. Muito bom. Por outro lado, a gente sabe, né, você já comentou isso com a gente, outros profissionais da Parceiros, que nem todas as escolas querem se abrir para uma parceria da sociedade civil, né? Então, Janaína, o que levou você a abrir as portas da Pedro Costa para o Instituto Sim, para Parceiros da Educação, para a sociedade civil, né? Porque a gente entende assim, que pode ser um desafio, né? Assim, você é uma entidade pública, né, do Estado abrir as portas para outros, né, terceiros. O que te motivou?
a gente estava numa situação ali que a gente precisava de ajuda. E vocês chegaram para resgatar a gente. Então, assim, chegou bem-vindo numa hora que a gente precisava. A gente não tinha computador, você sabe disso. A gente não tinha sala de leitura, não tinha sala de informática. A gente tinha goteira pela escola inteira. E a gente estava transformando em EPEI. Então, a gente queria, e a gente quer, né, até hoje, mas a gente queria dar o melhor que a gente podia para a nossa comunidade. Tem aluno que nunca tinha ido no cinema. Tinha aluno que nunca tinha mexido num computador. Tanto que teve uma situação na escola, a primeira prova deles, que foi por um tablet, eles foram péssimos. Aí a gente foi conversar com eles, o que aconteceu? A gente fez rapidinho a prova para poder jogar um pouquinho, que a gente nunca tinha mexido num computador. Então, assim, quando vocês chegaram com a proposta de poder nos ajudar, de abrir uma luz no fim do túnel, né, pra gente, que era uma escola que estava esquecida até então, que estava com muitos problemas, né? Eu precisava dar mais para aqueles... Eu preciso, né? Até hoje eu preciso, mas naquele momento eu não conseguia dar uma sala de informática, eu não tinha um computador para eles usarem. Então, quando vocês chegaram, foi realmente uma mão que se estendeu pra gente, eu precisava segurar com as duas mãos mesmo. E quando me ligaram, falando, vocês foram escolhidos, eu falei, cara, onde foi que eu acertei para eles me escolherem? Foi uma coisa que, sim, é muito emocionante, né, Léo? Foi muito. E a gente compartilha muito todas as conquistas, né, na escola. Hoje, por exemplo, foi uma conquista, e no dia que chegou a resposta, a gente saiu gritando. E a gente estava no ATPC, não tinha aluno na escola. E a gente saiu gritando, parecia os doidos, né? Parecia os doidos mesmo, porque... Também tem uma coisa assim, Ale, que, em cima do que a Janaína está falando, que a Janaína é uma diretora, uma gestora, que ela sabe o nome das crianças, ela conhece os pais, ela conhece... Isso. Nós também, mas assim, ela por natureza. Então, assim, essa questão, você fez a pergunta assim, para ela, mas a gente estava junto, e a busca, a Janaína sempre busca assim, dentro das nossas reuniões, das nossas conversas com os professores, porque nós estamos aqui, né, Jana? Mas tem grupo a lá, gente sempre tem que lembrar que a escola é feita por um grupo docente, por colaboradores da limpeza, colaboradores da cozinha, a coordenação, né, a secretaria. E a Janaína, quando veio essa possibilidade do apoio do Parceiros da Educação, eu lembro que a diretora, a Janaína, ela chegou para a gente e falou, a nossa responsabilidade vai aumentar, a cobrança vai aumentar, mas isso vai ser bom para nós, porque a gente tem que crescer. As crianças, os estudantes, eles têm que, os adolescentes, eles têm que evoluir. Então, a alegria foi muito grande nesse sentido, porque a Janaína sempre busca também, nas conversas, junto com a coordenação, o que é melhor para a escola, o que é melhor? O desenvolvimento dos alunos, é o processo todo, né? Sim. Então, eu lembro disso quando você falou, né, Jean? E a gente costuma falar, né, isso, né, Léo? Que o primeiro lugar é o aluno, o segundo lugar é o aluno, o terceiro lugar é o aluno, aluno. E o processo, né? O processo todo para chegar. É isso que a gente tem que pensar no processo. O processo é o mais importante, é o que vai fazer a diferença. Fechado. E eu acho que a parceria da família com a escola também é fundamental. É grande, né? E o mais legal, assim, no Pedro Costa que eu vejo é que os alunos, que hoje são os pais, foram meus alunos. Isso é. Então eles chegam, eu vou contar bem rapidinho essa. Eu estava numa outra escola, num outro bairro, bem diferente. E um dia eu estava na secretaria, eu era vice, lembra disso? Aí chegou uma mãe e falou assim, eu não quero meu filho aqui nessa escola não. Falou pro agente de organização. E eu estava na secretaria porque não tinha computador, né? Então eu estava ali, tentando usar o computador da secretaria. Aí eu peguei e ouvi, falei, eu conheço essa menina de algum lugar. Aí ele falou assim, dona Daiane, a senhora, por favor, né? Então assina aqui que a senhora não vai ficar. Aí eu falei, se é Daiane assim? Falei pro menino, ele falou, é. Eu falei, essa menina foi minha aluna em tal escola. Já fazia acho que uns 10 anos que eu tinha saído de lá. Aí ele pegou e falou assim, ela deve estar ouvindo, se ela ouvir, ela vai saber que é ela. Aí eu peguei, aí ele falou assim pra ela, falou, ela foi sua professora, ela é a vice hoje. Ela botou a cabeça assim pela do guichê, professora, o que a senhora tá fazendo aqui? Eu falei, sou a vice. Aí ela pegou, virou e falou assim, olha, moço, não vou mais tirar meus filhos daqui. Eu ia tirar e eu vou trazer um outro. E aí todos os 3 filhos dela passaram por lá. E no dia da entrega do prêmio da melhor escola do mundo, o filho dela estava lá. E assim, é uma história, né? Claro. A gente fez parte da vida dos pais, que eu dei aula pro pai e pra mãe deles, e os filhos, os 3 passaram por nós. E a gente vê que tem vários avós que passam assim, nossa, eu estudei aqui em 1900 e tanto. Nossa, não era a professora deles não, né? Não, não, desse daí não. Mas dos pais, das crianças, sim. Muitas vezes falam assim, você deu aula pro meu pai. Vai com orgulho, né? Você deu aula pro meu pai era bonzinho? Aí você fala, era sim. Exemplos, né? E seu pai era um exemplo de criança, né?
Então a gente vê que essa referência, né, veio. E quando a escola teve esse resgate, quando a gente se tornou PEI, a gente visava tirar as crianças da rua. Era essa a nossa maior preocupação. É um bairro que, se você olhar, é bacana. Só que ninguém vê o fundo do bairro. Sim. E esses nossos alunos são do fundo do bairro. E a gente entra no fundo do bairro de boa. A gente é bem querido lá dentro. Sim. Então, se a gente precisar, a gente entra, eu falo, tô entrando. E eles falam, olha, a professora tá aí, a Janaína tá aí, o Proléo tá aí. E assim, com muito respeito. A gente vê que a gente é respeitado. Sim. E eles também são. Por isso esse respeito, essa troca, né? E é isso que a gente acha que tenta fazer para que tenha essa troca de família e escola. Eles confiam na gente. Quando a gente foi fazer a votação, né, da comunidade para ver se queriam realmente o Pedro Costa, foram 94% da comunidade aceitando. E os outros 6% que não aceitaram deixaram os filhos na escola. Porque acreditavam no nosso trabalho. E agora deixaram em outras escolas que a gente também confia, né, perto ali do bairro, né? E as crianças estão lá, e as mães falam assim, a melhor coisa que eu fiz foi deixar meu filho na PEI, né? Na Pedro Costa. Então, assim, pra gente é um orgulho saber que a gente tá fazendo a diferença. Saber que aquele aluno não tá mais na rua, que ele tá tendo 3 refeições no dia, além de uma aula de qualidade, de uma atividade de qualidade, onde ele, se não tivesse ali, estaria na rua, né? Ou não estaria em casa, ou trancado dentro de casa. Sim. Mas ali ele tem essa oportunidade de estar aprendendo. Foi uma das coisas que a gente falou muito, né, Léo? Quando a gente transformou em PEI, a gente falou assim, essas crianças não podem ficar 9 horas aqui sem fazer nada. Não tem como. Isso daqui não é só um espaço. Que preencheu os A gente tem projetos. projetos. Então, vamos trabalhar para que essas crianças tenham a melhor opção da vida delas. Né? Isso é o legal do PEI, né? O PEI é o Programa de Ensino Integral. Hoje a gente tem grande parte das escolas estaduais dentro do Programa de Ensino Integral e a tendência é que esse número aumente, porque é isso, assim, o Programa de Ensino Integral tem como base, premissa, os projetos, a pedagogia da presença. Então, todo esse olhar voltado ao estudante, às necessidades do estudante, a aprendizagem do estudante. O protagonismo juvenil são basilares da PEI. E os projetos especiais, que tem como foco o projeto de vida, o protagonismo juvenil, a tutoria, que faz com que um professor, um tutor, acompanhe esse estudante na trajetória dele. Tudo isso faz com que esse estudante tenha muito mais oportunidades, muito né? mais. E tenha uma perspectiva de futuro muito mais estruturada, seja lá qual for, né? E a gente vê também que os professores estão assim, né? Porque a formação continuada dos professores é uma das premissas, né? Então a gente vê que, olha que engraçado, a gente não tirou nenhum professor da PEI, desde que a gente abriu a PEI. alguns saíram, mas porque foram para a prefeitura ou outras necessidades, né? Ou passaram... questão profissional. Mas nenhuma vez a gente pediu para o professor sair. A gente acredita que o professor tem que ter essa formação continuada. Tem que se desenvolver. Tem que se desenvolver dentro da escola. E ele desenvolvendo dentro da escola, eu vou ter um excelente professor para o meu aluno. Então, a gente dá essa oportunidade, dá a formação na TPC, a gente conversa muito, né, sobre, vai estar a oportunidade de estar abrindo, você se qualifica para isso. A gente está com a professora de arte, está fazendo o ZESP agora, está fazendo parte da Pinacoteca junto com os parceiros que desenvolveram com ela. Tem um professor que está fazendo curso por fora. Então, cada um está procurando crescer. Mas isso por quê? Porque a gente já estava trabalhando e entendeu que essa formação da gente é necessária para dar o melhor para o aluno. E o legal que a Janaína colocou e a Sofia colocou bem na questão da PEI é o tripé. O tripé é aluno, pai e comunidade. Hoje em dia, a educação ela precisa entender isso, né? O tripé máximo, porque se você está com o aluno no atendimento, aí você está com atendimento com os pais, e você tem a comunidade do lado, a escola vai ser o quê? Mais acolhida, né? Você vê que a nossa escola não tem nenhum tipo de depredação e nem roubo. Então, a escola é de todo mundo. É de escola de todos. Então, a comunidade estão ali, os pais, os ex-alunos. A gente tem até esse processo que é bacana. Hoje nós tivemos até isso de ex-alunos visitarem a escola, né? A escola do lado. Então, isso é o mais importante. A PEI, ela tem ela promove isso, a Sofia colocou bem. Esse tipo de ambiente, esse tipo de situação. Bacana. Sofia, o que o case Pedro Costa pode ser replicado em outras escolas? Eu acho que é muito disso que a gente já conversou, Ale, assim, de ter uma equipe gestora engajada,
que consegue também engajar a equipe escolar e a comunidade, os pais e os estudantes. Então, todo esse processo de engajamento faz uma mudança de cultura dentro da escola. E isso promove a educação dos estudantes, porque a partir do momento em que os professores, os funcionários da escola, os pais, a equipe gestora da escola, todos ali estão preocupados em pensar na educação integral daquele estudante. Então, assim, no que está acontecendo em sala de aula, como está esse estudante fora de sala de aula, como o ambiente escolar é importante para promover um ensino de excelência. Tudo isso faz com que a escola atinja bons resultados e que os estudantes estejam aprendendo. Então, o que eu vejo da Pedro Costa, não só a partir desse processo do World's Best School, que eles participaram e que ganharam aí como finalistas em engajamento da comunidade, né, em colaboração comunitária, mas em toda a rotina da escola mesmo. Então, assim, como a comunidade, como a colaboração de toda essa comunidade junta, transforma a realidade da escola e faz com que os estudantes aprendam mais, porque o ambiente é mais propício, todos têm isso como objetivo e foco. Então, eu acho que esse é o maior exemplo da Pedro Costa e que todas as escolas poderiam pegar aí para adotar, Muito de bom. fato. Sabe, Ale, uma coisa que a gente faz todo final de ano, que é abrir a escola para a comunidade, né? É um dia da família na escola. E a gente começou a fazer porque a gente sentiu a necessidade mesmo dessas crianças terem um acesso a um cabeleireiro, a um dentista, que as mães não tinham condições de levar porque trabalhavam. Então, nesse dia, a gente abre a escola e a escola vira um posto de saúde, vira o cabeleireiro, vira trancista. Os pais que são autônomos vêm vender as suas coisas que produzem em casa, né? E nesse dia é uma festa. E a gente busca as parcerias, que também é As um processo parcerias. bacana, né? Muito, no muito decorrer legal, é do muito legal. ano, que traz também isso, e Sim. no decorrer do ano, né, Janine? Normalmente do entorno. Do No entorno. entorno, Então, no a gente, entorno. posso até falar Fala. isso, é bom colocar, porque uma das coisas que a Sofia colocou bem na Foi. nossa conversa aqui, que é o legal do Parceiros, também não é só esperar, Sim. é buscar. Então, É assim, buscar. a gente tem parceria que a gente conseguiu com o Sesc, Sim. nós temos com a quadra na frente de esportes, então os campeonatos, os festivais que Com a nós padaria. fazemos, nós fazemos lá a própria padaria, Sim. quando tem um evento. Pode falar o nome da padaria. Pode falar, então. Claro. A padaria líder, vou falar, o chute inicial do Corinthians, parada inglesa. Corinthians, não. Não, é o nosso parceiro também. Tá bom, eu tá entendo bom, isso, tá é o bom, nosso parceiro. parceiro. As A crianças UBS, amam. né, Léo? A própria UBS, né? Da Vila Isolda Janaína, Mazei. as parcerias com o ZESP lá, que O leva as Sesc, crianças. o Sesc, né, em volta. O Sesc do entorno. O Olavisão, que veio na escola pelos Isso. parceiros também. Isso o é uma- cabeleireiro. O cabeleireiro, então. Isso é uma coisa bem interessante que a Jana e o Léo estão trazendo, porque assim, a gente trabalha dentro desse pilar de engajamento da comunidade, muito pensando na cartografia social daquele território. A trabalha gente isso, fez um é, trabalho bem legal, muito legal com isso, né, Jana? Então, assim, a escola está localizada na rua tal, número tal. Quais são as UBSs que tem ali perto? Qual é o serviço social mais próximo? Qual é o CAPS para auxílio emocional, psicológico mais próximo? Quais são as empresas mais próximas que vocês podem buscar parceria? Qual é o clube comunitário mais próximo? Então, a gente faz todo esse trabalho junto da escola e acompanha como está sendo essa comunicação para que, de fato, ali a escola se torne o centro Sim. da comunidade. Ser um polo. Ser o polo da comunidade. Então, é um trabalho que dentro do pilar de engajamento da comunidade, que faz parte do programa de apoio às escolas, é algo que a gente desenvolve, é um trabalho que a gente desenvolve. Você que tem um comércio aí no entorno da Pedro Costa, procura aí a Pode Jana, procurar a o gente. Léo, que eles O estão Léo- abertos a Sim. Eu adoro parceria. conversar sobre isso. A O Léo gente mais gosta. engajado. Sim, E ele me você leva falou, junto. Você falou isso, assim, eu sou meio tímido, tô brincando. É, É brincadeira, só para descontrair aqui, mas assim, eu entendo que assim, existem várias pessoas, a gente vê na vida, que querem colaborar, querem ajudar, né? Às vezes você sabe como, né, Léo? Isso, a gente tem o Rodrigo também,
um parceiro também que colabora com a gente. O Ale, né? O Ale, Alexandre, nosso amigo o também. Alexandre. Tudo ali do bairro, né? Do bairro. Então, assim, a gente tem várias pessoas que colaboram. Embarcam nas nossas necessidades, nas nossas né? necessidades. E que acontece? Eles veem também que é um trabalho sério. Também tem que mostrar isso, que está aberto. Então vai lá, mostra como é que é, né? A gente tem uma responsabilidade também muito grande. Nós somos um órgão público, então a gente toma cuidado com isso. Mas as coisas, elas acontecem muito de forma natural e leve. Então as pessoas olham e querem ajudar. Agora, se tiver ajuda para nós, melhor ainda. Quanto mais ajuda, melhor, né? Obrigado, Ali. É verdade. A gente está perto do fim, então eu tenho uma pergunta para vocês dois que estão no dia a dia da escola. Depois de ser uma das melhores escolas do mundo, né, de ter as crianças lá, os melhores alunos do mundo, né, entre os 3. Eu vou falar isso pra eles no Café Business. Quais são os sonhos de vocês daqui para frente? Quer falar? Eu falo? Você fala, né, diretor? Se quiser, eu falo ali. Eu quero que o Pedro Costa continue crescendo cada vez mais, que tenham alunos mais continuem esse engajamento, que todos estejam no avançado, todos, que a gente tenha alunos cada vez mais protagonistas e que a gente consiga fazer o nosso melhor, porque eu acho que se a gente não estiver fazendo o nosso melhor, né? Não precisa, mas quanto eu puder dar o gás que eu tenho, o amor que eu tenho pela escola, eu quero continuar. E eu quero que a comunidade... Eu queria que a comunidade fosse vista no mapa, né? Na verdade, do Uber. Aí, de repente, foi do mundo. Mas tudo bem, a gente tem que pensar no que a gente quer. Mas eu gostaria muito que o Pedro Costa fosse referência. Referência de escola para outras escolas entenderem que é só acreditar e colocar a mão na massa. Hoje eu falei muito sobre isso, quando a gente pegou o resultado. E a gente acreditou no sonho, né, Léo? E acho que a gente que tá lá mais tempo, eu, Léo, Ale, Odê, a Cris, a galerinha toda, a Lucinete, né? O professor que tá mais antigo lá, que é essa galera que veio, né, da antiga, do regular, a gente acreditou no sonho. Acreditou que a gente podia fazer a diferença na comunidade. E eu quero continuar fazendo a diferença. O meu sonho é colocar o Pedro Costa como exemplo para todo mundo, que seja uma escola que as pessoas olhem e falem, caramba, era uma escola que ia fechar. Se eles conseguiram, com 300 alunos, hoje 307 alunos, a gente consegue também, sabe, ser inspiração. É isso que eu mais quero. E continuar fazendo pela comunidade o que a comunidade faz por nós. Que é uma alegria todo dia estar ali e receber o carinho das crianças, dos pais, no mercado, na padaria. Professora, tá tudo bem? Diretora. Então, isso pra gente, eu acho que pra mim, é o que me motiva. O que me motiva como educador é ver o desenvolvimento do ser humano. Então, assim, eu sempre falo pro aluno assim, eu respeito todos os alunos do mundo, todos. Mas aqueles que caminham comigo na chuva, no calor, na alegria, na tristeza, aqueles é o que eu dou a vida. Então, assim, falando especificamente da escola que eu trabalho, quando eu olho nos olhos deles, assim, eu procuro dar o meu melhor. Os professores ali também, a direção, a coordenação. Então, o que eu posso dizer para vocês assim, é acordar, fazer o nosso melhor na condição que a gente tem para fazer melhor ainda, colaborar com o país e principalmente colaborar com eles, para que eles ajudem as famílias, ajudem a eles próprios, eles sejam protagonistas. E é o que eu falo, a gente não está ali para formar seguidores, a gente está ali para formar pessoas que sejam líderes da vida deles, que tenham condições. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho desafiador e o mais importante de tudo é a felicidade deles e o desenvolvimento deles. É isso que a gente está ali e eu estou ali por isso, o melhor deles. Muito bom. Eu não sei você, mas eu vou encerrando esse papo aqui com um coração quentinho, vamos dizer assim, que a gente percebe o amor que eles têm pela profissão, pelo trabalho, pela escola, pelos alunos. E esperançoso que esse amor, junto com o profissionalismo que eles têm, junto com parcerias como de empresas como a Sim, que fazem essas parcerias com parceiros da educação, com outras organizações também que atuam pela e para a educação pública. Acho que a gente tem aí uma luz no fim do túnel. A gente ouve muito mal, né? Falar muito mal da educação. Mas a gente já trouxe até mesmo aqui em outro episódio
E a gente vê, né, a gente que convive, a gente tem vocês, a gente tem mais 3 escolas que a gente apoia, que tem saída, tem jeito. Acho que se todo mundo se motivar pelo bem comum, pela educação, aqui vai longe, vai longe. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, assim, que abrilhantou muito esse primeiro episódio da segunda temporada do Aí Sim. Desejo sucesso, que os sonhos que vocês têm para essas crianças se tornem realidade. Contem com a gente. A gente sabe que a parceria não é para sempre, mas a gente já percebe que hoje já dá para andar com as próprias pernas, né? Ainda tem um bom tempo aí de caminhada, né? Não tô me despedindo. Mas, na medida do possível, contem com o Instituto Sim. Obrigada. Isso. Obrigada Eu que mesmo. agradeço, obrigado. Obrigada pelo Instituto Sim ter confiado no nosso trabalho, né? E dado a oportunidade de estar com a gente. Porque eu acho que foi fundamental nessa transição toda, nessa loucura toda que a gente estava passando, porque a gente era bem café com leite mesmo, que a gente brinca nisso, a gente não sabia o que fazer. Jana, você falou que não sabia por que vocês foram escolhidos e onde você acertou. Acho que um dos motivos que levou a gente a escolher vocês foi a sua forma genuína de apresentar a escola. Acho que ali já deu para perceber que tinha um molho. Não era um café assim. com leite, não. Não era tão café, era um cappuccino bem cremoso. Fico emocionada de saber que o meu amor pela escola fez com que vocês escolhessem. Foi isso. Fico muito feliz. E pegando assim o que Nossa, você fiquei falou emocionada agora, mesmo. a gente não pode perder a oportunidade aqui de agradecer ao Instituto Sim e a todos os voluntários do Instituto Sim que foram lá, também fizeram um trabalho com os quintos anos. Carta e sonho. De leitura, de carta dos leitura. sonhos, foi Então, muito assim, bacana. também agradecer, olhando aqui para pro pessoal do Instituto Sim aí, a galera dos voluntários, vocês são importantes. Se quiser visitar a gente de novo, a gente agradece, viu? Um abraço. E o parceiros também da educação também, a gente, carinho também. Sofia tá aqui, todos, sem Rafael, não pode esquecer também, o pessoal lá. Que passou, né? Todos. Eu não gosto de citar nome, senão fica doendo no coração, porque você pode esquecer algumas pessoas. Mas parabéns para o Instituto Sim, todos os voluntários e para você. Valeu. Ale, a gente queria agradecer só o pessoal que está lá na escola. Boa. Porque Legal, a gente não pode esquecer dessa nossa parceria todos os dias. Sim. Ale, Odê, Cris, Lília, todos os professores, né? Não vou falar o nome de todo mundo, né, Léo? Porque acaba esquecendo, mas todo mundo que está aí e que todo mundo que passou pelo Pedro Costa também, que acreditou na escola, né? E aos pais e os alunos, que vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Os alunos, todos, comunidade, todos. Obrigada também pelos parceiros, que a gente vai nos parceiros e a gente é tão bem acolhido que a gente estava perdido. E quando a gente chegou na PEI, não tinha legislação de anos iniciais. Verdade. A legislação estava meio perdida, então cada um fazia a sua legislação. E aí a gente teve uma formação de gestão, que foi fundamental para o nosso avanço como gestão da escola. Eu, a Lê, Odê e Cris. Então, assim, para a gente foi um marco esse aprendizado junto com a Beth, maravilhosa, que mora no meu coração. Toda vez que eu encontro, Beth, me ajuda, eu tenho essa dúvida, ela me explica. Então, assim, pra gente foi fundamental essa parceria mesmo. Não tô falando da boca pra fora, não. Foi a necessidade. Quando vocês chegaram, foi uma tábua de salvação mesmo. E quando os parceiros começaram a falar, olha, nós vamos dar um norteador para vocês, como trabalhar se a gente estava perdido, não estava não, Léo? E assim, 9 horas com os alunos era uma coisa assim que a gente falou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E hoje a gente vê que não passa assim, né, Léo? E eles têm tanta atividade, tanta coisa. E eles vêm com um sorriso no final do dia e falam assim, já chegou a hora de ir embora. Aí eu não queria ir embora. E a gente fala, caramba, fiz um bom trabalho hoje. Hoje foi bom, porque eles querem. Isso é um bom indicador. E os pais falam assim pra mim, eu não sei o que vocês fazem aqui, eu acho que vocês colocam alguma coisa na água, eles não querem faltar. Aí eu falei, é amor, pai. É amor. Com amor a gente faz qualquer coisa. Faz. Quer conhecer mais o trabalho da Parceiros da Educação? Entra na parceirosdaeducação.org.br, provavelmente. Isso. Também tem as redes sociais, também tem o Instagram da Pedro Costa, que eles colocam bastante coisa. Né? Tem o tudo Instagram lá. da Parceiros Instagram também. da Parceiros. E do Instituto Sim também. Tudo é @Instituto Sim. A gente está aí nas melhores e piores redes sociais e também nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, etc. Então, mais uma vez, eu vou encerrando aqui com muito
carinho e com muita satisfação desse bate-papo que a gente teve hoje aqui, que foi muito inspirador. Até a próxima!